não Espírito Santo. acredito em pessoas que estão na frente de trabalhos de igrejas que não é batizado com o Espírito Santo. Uma coisa que a igreja parou de exigir de seus membros é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Né? Por necessidade de membro, a igreja está colocando, levantando muito diácono, presbítero, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus e que não são batizados com o Espírito Santo de Deus, ô pastor Marco. E por causa disso, a gente está criando membros fios e igrejas frias, né? Igrejas que não têm mais os dons espirituais, as manifestações e por aí vai. Olá pessoal, paz do Senhor para você que me assiste. Gente, eu estava ouvindo uma entrevista do Miguel aqui e eu não vou defender o Miguel, porque sei que Miguel errou nesses dias, mas por causa de algum erro do Miguel, a gente não tem que dizer que a verdade que ele hoje está falando, ela é mentira, ou censurar a verdade que ele está falando. Então ele estava dando uma entrevista, num programa aí, sobre o batismo com o Espírito Santo e a necessidade da igreja considerar os princípios que a própria Escritura estabeleceu para aqueles que deveriam ser obreiro na casa de Deus. E é isso que eu entendi que ele está falando. E as pessoas estão aí, então, censurando ele, como que se ele não tenha mais direito de falar a verdade, porque ele cometeu um erro. É como você censurar o Pedro quando negou a Jesus, daí para frente você não deveria mais ouvir Pedro, porque Pedro cometeu um grande erro, né? Então, você deveria agora condenar toda a verdade de Pedro? É como condenar Davi porque cometeu um adultério e outros tipos de pecado a enumerar Israel. Todo mundo sabe dos erros de Davi, mas, no entanto, Davi continua sendo um homem de Deus. Então você tem o direito de condenar a verdade porque eu cometi um erro atrás e a verdade que eu estou falando tem que ser censurada? O que Miguel está falando é verdade, a respeito da necessidade de um avivamento, a respeito dos obreiros estarem batizados com o Espírito Santo, tá? Os obreiros têm que ter batismo com o Espírito Santo, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Quem está se incomodando são aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, em vez de fazer isso, porque não buscam o batismo com o Espírito Santo, porque foi dado para todos. Certo? A verdade tem que ser falada. O batismo com o Espírito Santo existe, os dons espirituais existem, e esses dons estão sendo substituídos, né, pela diplomacia. Hoje o camarada não precisa nem ser batizado com o Espírito Santo, basta fazer um curso de teologia, se preparou teologicamente, está pronto para ser um obreiro. Então, esses conhecimentos não podem anular a verdade das Escrituras Sagradas, que são prioridades e que são devidamente inspiradas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo e pelos apóstolos. Você precisa... A verdade de Deus não é para ser censurada, por mais que ela pode ser falada pela boca de um ímpio, certo? Um dia Deus falou pela boca da jumenta com Balaão. Então a gente tem que ter cuidado. A verdade tem que ser separada da... Não estou defendendo o Miguel, estou defendendo a verdade que ele falou. O que ele falou é verdade. Os obreiros têm que ser homens escolhidos por Deus, têm que ser selecionados por Deus e têm que ser batizados pelo Espírito, com o Espírito Santo. Porque se não for batizado com o Espírito Santo, não pode entender as coisas do Espírito. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 15 e o 16. Deus o abençoe e pense nisso.